Ora, muito bem, hoje na rubrica Consulta Aberta vamos falar sobre dor nos ossos e perceber se, por exemplo, a dor é provocada pelo frio ou se é dor ciática. Quais as diferenças, afinal? O nosso convidado é Rogério Pereira, é fisioterapeuta na Clínica Espregueira Porto. Muito bom dia, é um gosto recebê-lo aqui. Vamos então falar sobre esta realidade que nos pode afetar a todos, sem exceção. E vamos pelo mais simples, começar pelo mais simples. Afinal, como é que, quando começamos a sentir dores, podemos distinguir ou perceber a diferença, só por nós, ainda antes de irmos aos especialistas, para perceber se de facto se é o clima que está a mexer com o nosso corpo, sobre o excesso de frio, ou se é algo mais grave? Como é que a gente percebe isso? Muito obrigado, bom dia, tenho muito gosto em voltar a este programa. Muito Pedro, obrigado. muito obrigado por me receberem. Bom dia para as pessoas que nos seguem lá em casa, naturalmente. Há diferenças muito claras entre aquilo que é uma circunstância que conhecemos por ciática e aquilo que podem ser, aquilo que pode ser um desconforto geral nas articulações, por exemplo, por alterações do tempo. Por um lado, temos que, efetivamente, as pessoas relatam com muita frequência sintomas ou um agravamento dos sintomas quando existem alterações de tempo, nomeadamente redução de temperaturas, chuvas, etc. Isso pode ter que ver, não há nenhum consenso na literatura a respeito disto, mas pode ter que ver com alterações da pressão atmosférica, que por um lado podem irritar terminações nervosas livres, sobretudo em pessoas que têm condições de dor crónica, e por outro lado podem também expandir algumas estruturas articulares, como tendões, ligamentos, etc. Certo. E isso pode provocar maior desconforto para quem já tem uma condição de base. Mas mesmo, sem interromper o raciocínio, vamos apenas conversando, mas mesmo quem é eventualmente mais jovem ou mais atlético, quando algumas dessas condições são mais extremas, por exemplo, muito frio e muita umidade, muita umidade, mesmo quem é mais jovem ou mais atlético também pode acabar por eventualmente ressentir-se alguma dor, não é? Bem, pode acontecer sentir um pouco mais de rigidez, um pouco mais de indisposição musculoesquelética, mas isso pode ter que ver também com condições conjecturais. Veja que uma pessoa que está num ambiente desagradável, por exemplo, para sair à rua ou para dar um passeio ou o que for, tem tendência a ficar mais parado. E naturalmente a imobilidade não ajuda nada no conforto musculoesquelético. Certo. Portanto, o movimento em si mesmo tem um efeito analgésico, tem um efeito de bem-estar. Portanto, o movimento, o exercício físico, consegue efetivamente ter impacto positivo em vários sistemas do nosso organismo. E, portanto, também há situações conjecturais, mas está claro que, do ponto de vista até da própria física, alterações de algumas variáveis, como é a temperatura, como é a pressão, etc., interferem com a própria elasticidade dos tecidos. Claro. E isso pode dar algum desconforto. Portanto, temos isso por um lado. E depois dizia-lhe que a questão da ciática é totalmente distinta, não é? Porque a ciática, qual é a causa principal de ciática? É uma herniação de um disco. Os discos intervertebrais, nós temos entre as vértebras, na coluna vertebral, justamente para promover um amortecimento quando caminhamos, quando corremos, quando saltamos. Ora, acontece que esses discos, por vezes, vão degenerando. Primeiro vão desidratando, podem até sofrer pequenas lesões na sua estrutura, rupturas mais importantes, e há, portanto, a parte central do disco, vamos imaginar assim algo como um ovo estrelado, em que a parte da clara é o anel fibroso e a parte da gema é o núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo portanto, é extraído, sai per si devido à ruptura e pode ir comprimir o nervo. E quando comprime o nervo é quando efetivamente temos aquela dor elétrica, aquela dor de queimação. A tal ciática. Exatamente, que se pode estender através da coxa, através da perna e alcançar mesmo o pé. Todavia, repare que pode haver outras razões para a dor que devem ser estudadas, claro. Nomeadamente razões de ordem vascular, neuropatias periféricas, que é como quem diz, clarificando lesões nos nervos periféricos que temos no membro inferior, até situações de herpes zoster, que é um tipo de herpes zoster, que é um tipo de herpes que afeta justamente os nervos e, portanto, a dor e migra, digamos assim, ou migra através dos nervos e, portanto, também pode dar essa dor irradiada. Portanto, convém sempre
ter o apoio de um profissional de saúde, naturalmente. Claro, claro. E quando temos de recorrer a especialistas, como é o seu caso, que tipos de tratamentos, assim de uma forma simples, de explicar aos nossos telespectadores, é que podemos ter, desde situações que sejam, enfim, que vocês detectem que são, de facto, situações mais simples, fáceis de tratar ou de resolver, até as mais complexas. Consegue-nos explicar de uma forma breve, claro? Claro, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade para esclarecer. Desde logo, quando nós temos, vamos dizer assim, uma lombalgia, que pode ou não ter irradiação, nós temos que perceber que cerca de 80% da população, em algum momento da sua vida, vai sofrer uma lombalgia. Cerca de 80%, 80% da população. É a principal causa da abstenção laboral no mundo todo. E, portanto, veja que nós temos praticamente 100 anos de experiência em saúde musculoesquelética, em ortopedia, traumatologia e áreas afins. E, portanto, nós na Clínica Espregueira conhecemos muito bem todo o percurso que nós chamamos, vamos imaginar que nós vamos aqui do Porto Canal, aqui da Joaquim Pinto, número 78, até à Boa Vista. E, portanto, no dia a seguir que fizermos de novo o percurso, já percebemos, já podemos estimar o tempo que vamos demorar, o que é que vai acontecer pelo caminho, etc. Com a patologia há uma coisa que se chama patocronia, ou seja, é a história da patologia em si. E, portanto, nós percebemos que a maioria das lombalgias se pode resolver rapidamente e sem grandes interferências de profissionais de saúde. Nomeadamente, numa primeira fase, uma lombalgia, tenha ou não tenha irradiação, é importante consultar, desde logo, o médico portanto, de Medicina Geral e Familiar, especialista em Medicina Geral e Familiar, ou o seu fisioterapeuta, ou, porventura, se estiver mais fácil, o seu ortopedista. Para quê? Para, pelo menos, ser avaliado, isso é fundamental, claro. E ser prescrito, desde logo, alguma medicação, por exemplo, um simples ibuprofeno para gerir os sintomas. Para controlar um bocadinho a dor. Naturalmente. A fisioterapia pode ter um papel fundamental aí também nessa gestão, e depois há um aspecto que é o tal aspecto da história da doença que é fundamental compreender. É preciso perceber que a maioria das lombalgias, ao fim de 2, 3 dias, os sintomas já reduziram significativamente. É preciso perceber que existem indicações que apenas após 6 semanas de sintomas, de acordo, por exemplo, com as orientações do Colégio Americano de Reumatologia, Sim. Apenas após 6 semanas de sintomas persistentes é que se deve avançar, por exemplo, para uma ressonância magnética. Sim. E estamos a falar de mais de um mês, portanto é sério, não é? Sim, com certeza, claro. Porque aí já soam alguns alarmes. Claro. Especial atenção, só esta nota. Para terminar, essa nota sim. para terminar. Diga. Especial atenção para esta nota. Se a pessoa tiver condições como infecções recentes, doenças oncológicas com metástase ou outras condições que podem causar intercorrências importantes, aí o estudo deve ser, desde o início, muitíssimo mais aprofundado, muitíssimo mais sistemático, porque não podemos de todo facilitar. Claro, até porque a saúde é multidisciplinar, não é isolada e, portanto, convém ter esse cuidado. Estas nossas conversas são muito matinais, mas ajudam-nos a perceber um bocadinho, sobretudo, a diferença entre dores que podemos ter, ciática, que é mais sério, e relacionadas com o tempo. Foi um gosto recebê-lo aqui nesta nossa conversa matinal. Muito obrigado. Muito obrigado também, Pedro. Obrigado.